Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Recidive aqui, e hoje eu estou no dia 2 no Miriam Club, então eu vou compartilhar com você os códigos que eu extraí, os insights, aquilo que eu considerei mais importante para te ajudar a ampliar um pouco mais o terreno, né? A capacidade de criar as coisas, de melhorar, para a gente prosperar juntos cada vez mais e mais, tá? Então olha o seguinte, esse dia 2 eu defini o título dele como Dependência e Merecimento. Então foram os temas que foram tratados ali, né? E aí eu vou falar com você aqui, passo a passo, como é que isso foi tratado lá, como é que eu compreendi o que foi ensinado. Primeiro ponto, endorfina vale mais do que dinheiro. Esse foi um insight. Aqui a endorfina é o hormônio do bem-estar, né? É o hormônio da alegria. Então uma coisa que ficou muito clara aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é a importância da gente atuar de forma ativa, se manter em movimento. Tem uma lei universal que é a lei de movimento, né? Então, quando você está em movimento, então ele falou, por exemplo, assim, quando ele vai fazer uma reunião malhando, por exemplo, ou faz uma reunião caminhando, em movimento, isso oxigena o cérebro e ajuda muitas vezes a gente a ter insights, a melhorar muitas coisas e ter até mais resultado. Então, a endorfina vale mais do que dinheiro. Tem tudo a ver com essa coisa do mundo causal, né? O mundo causal está dentro, né? O externo, como eu já falei várias vezes, é só uma consequência. Segundo ponto. Então, falando agora um pouco da dependência e da interdependência e da dependência. Então, olha só, o pior de todos é depender, né? Então, é muitíssimo importante isso. Inclusive, uma tarefa, um exercício que você vai ser desafiado a fazer agora é uma lista com pelo menos 12 coisas que você depende hoje. Então, você pode depender, por exemplo, de uma única fonte de renda, de um único conhecimento. Talvez você está agarrado no diploma que você tem. Nossa, me formei em Direito. E é isso que eu tenho, certo? Depender do que o brasileiro faz. Então ele trouxe essa experiência assim, eu vou viajar para a Lua, por exemplo. E aí o povo acha que ele está louco. Não é, porque as pessoas elas estão dependentes daquilo que o entorno faz. Não consegue pensar fora disso, além daquilo que as pessoas do brasileiro fazem. Ele citou brasileiro, né? Depender da opinião dos outros. Depender de um carro. Então essa história de que o cara poderia ter comprado um pedaço de uma empresa multimilionária, só que ele teria que colocar um carro, um Voyage que ele tinha. E ele não quis colocar o Voyage. E aí essa empresa cresceu, o cara perdeu a oportunidade. Então, o insight é, quem tem uma coisa não tem nada. Então a gente não deve depender de uma coisa só, porque isso vai acabar em algum momento. Se acabar, e aí ferrou-se, né? Como é que eu vou depender de uma única renda ou de um único conhecimento, enfim. Vai dar problema. Então é aprender a ter vários tipos de coisas que te ajudam a gerar receita, que te ajudam a não depender de uma coisa só, porque aí você fica mais blindado contra qualquer coisa que possa acontecer aí no cenário, certo? E aí ele citou lá o Salomão, né? Falou que o Salomão se reuniu com 24 sábios e falou, me ensinem o que vocês sabem. Então pegou o conhecimento de 24 áreas diferentes, exatamente aí essa sabedoria, né? Esse ensinamento de que eu preciso de ter vários tipos de conhecimentos ou sabedorias, porque isso me ajuda a não ficar dependente de uma coisa só, certo? E aí ele falou assim uma coisa que agora é secreta, né? Isso aqui eu não vou compartilhar em live, em lugar não, é só aqui. E aí ele falou, olha, vocês foram ensinados a depender de Deus, a depender tudo dele, né? Como se, e realmente, isso aí no comum, né? Muito essa crença de que Deus vai fazer tudo para mim, né? Deus vai fazer tudo para mim. E aí, essa questão deixa muita gente parada, esperando as coisas caírem do céu. Então é entender que Deus já fez a parte dele. Então a gente agora tem que fazer a nossa. Nós já temos mente, já temos capacidades, temos sensibilidade, temos todas as condições de prosperar por nossa própria conta, de evoluir por nossa própria conta, né? de plantar e colher aquilo que a gente quiser, certo? E tem coisas que Deus não vai fazer. Então isso aí é um ponto que eu achei muito interessante a gente refletir sobre isso, tá? Uma coisa interessante, que isso no meu trabalho eu vejo demais, né? Porque assim, dependência é provisória. Então o bebê na barriga da mãe depende totalmente da mãe. Quando o bebê sai da barriga da mãe, ele já está interdependente. Por quê? Porque ele já respira sozinho, por exemplo. Mas aí ele precisa de vários outros cuidados, né? E aí vai crescendo e o natural é que a gente vai se tornando cada vez mais independente, até que a gente se torne totalmente independente dos pais. Então, isso aqui gerou uns insights muito interessantes dessa coisa
e principalmente fazer essa lista das dependências, né, para ir se desfazendo das dependências para se tornar independente, certo? Lembrando que o independente, ele fala que é perigoso, porque se o cara é totalmente independente, ele é perigoso porque ele vai agir sozinho, né? Ele falou da importância da interdependência. Importante a gente entender que a gente precisa das outras pessoas para crescer e para ir mais longe. Se você é interdependente, você vai chegar onde você quiser. Pode ser que você vai levar um pouco mais de tempo, tá? Então é trabalhar isso, né? Ter independência em vários aspectos, mas ter a interdependência é muito importante, você andar com outras pessoas aí, porque é o conceito até do Mastermind do Napoleão Hill, né? Ele fala que quando você junta duas mentes em torno de um propósito só, essas duas mentes formam como se fosse uma terceira mente, que é a mente mestra, que é mais poderosa do que duas mentes individuais. Então, a importância da interdependência. Então, a dependência ela só é saudável se for na fase certa. E no meu trabalho eu atendo senhoras de 60 anos dependendo do pai e da mãe até hoje. Dependendo assim, não às vezes não, meu pai e minha mãe até já morreram, às vezes, acontece isso. Só que às vezes a pessoa está dependendo emocionalmente daquilo, esperando até hoje a aprovação, a validação do pai, da mãe. E tem outros casos que aí é dependência mesmo financeira, dependência de outras ordens, né? Então ficar independente do pai e da mãe, entendendo que principalmente quem já casou aí, né? A casa agora é aqui, o pai e a mãe ficou lá, certo? Significa que não tem que honrar pai e mãe, não é isso. Honra pai e mãe, mas é independência do pai e da mãe. E aí ele fez uma metáfora, né? Lá, imagine duas pessoas incompletas. Uma pessoa que depende emocionalmente da outra. Então, uma é 0,7, a outra é 0,5. Se você multiplica essas duas coisas, diminui. Então, aí a dependência, quando uma pessoa depende da outra, ela puxa a outra para baixo. Se duas pessoas são plenas, elas se juntam, elas continuam plenas. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, isso daqui foi também um insight muitíssimo importante que eu extraí do Million Club de hoje. E sim, eu estou falando muita coisa, né? Mas, gente, para com isso, sabe? Para de achar que isso aqui que eu estou falando é para você ouvir e tchau. Não, isso aqui é assim, eu desligo esse vídeo aqui, eu vou fazer os exercícios, eu vou meditar sobre isso, eu vou olhar para a minha vida, entender o que está pegando aqui, o que eu vou decidir agora. A decisão é que vai trazer o resultado. Essa coisa de ficar ouvindo aula e tal, em algum momento cai as fichas, né? Mas tem que colocar na vida, porque senão não vai servir para nada, né? Realmente, ficar só ouvindo informação não adianta. Então sai daqui, faz as tarefas, executa, coloca na sua vida, medita, reflete, olha para si e você vai entender melhor o que está pegando aí na sua vida, ok? Outro insight, preciso trocar os meus vícios. Então, às vezes a pessoa depende da cerveja, às vezes a pessoa depende do cigarro, ou de vícios, de outros vícios, de pornografia. Enfim, então quais são os meus vícios e eu vou trocar eles pelo quê? Né? É muito interessante isso, né? Eu fico pensando, por que às vezes a gente tem essa tendência a ir para os vícios ruins, né? Por exemplo, poderia ficar viciado em correr, ou em malhar, em fazer outras coisas, mas não. Então, trocar os vícios não é, olha só, não é eliminar vícios, é trocar os vícios. Muito interessante isso. Eu compreendo assim, que não tem como mesmo ficar vazio, né, o espaço. Então, se eu tiro uma coisa, eu tenho que colocar outra. O grande desafio é que a pessoa ela larga a cerveja, por exemplo, e às vezes ela vai para a comida. Ou ela larga o cigarro e vai beber. Ou ela larga uma coisa e vai colocar outra coisa ruim no lugar. Então o desafio nosso é, como é que eu vou trocar um vício ruim por algo que é bom? Certo? Por algo que meu corpo vai querer, que é endorfina, serotonina, as coisas boas vão entrar aqui na minha química, né? Vou produzir isso, mas que seja bom para a minha vida. Se você não tirar da sua cabeça que precisa prosperar para provar algo para alguém, você não vai prosperar. Então, isso aqui, cara, nossa, fiquei refletindo assim, será que eu tenho isso na minha vida, né? Então, parar de querer prosperar para provar algo para alguém, entende? É prosperar porque é para prosperar, pronto. E é isso, é a minha família, é para crescer a família, para usar essa prosperidade para transbordar, para ajudar outras pessoas, para crescer, para melhorar. É para isso que a gente precisa prosperar, não é para provar nada para os outros, não. Então, isso aqui é interessante a gente pensar, é perigoso esse negócio. Outra coisa, trocar meta por empilhamento de pressão. Então, meta é uma coisa interessante, que a pessoa às vezes ela coloca uma meta muito alta, né, e ela não consegue atingir aquilo.
ao invés de pensar que para atingir a meta é só colocar energia. Então, se eu coloco energia agora, eu vou atingir a meta. Se eu coloco mais energia, eu vou atingir mais resultado. Então, é só colocar energia que o resultado vem naturalmente, certo? Então, olha só, falei da dependência, interdependência e independência, dei vários outros insights, tem mais. Agora falando um pouco do merecer e do não merecer, né? Merecer, etimologicamente, significa ser digno. Então, aí ele falou um tal de favor de Deus, né? Se eu não sou digno, eu vou acessar o favor de Deus. Eu vou explicar o que eu compreendi sobre essa questão do favor de Deus. Antes disso, primeira coisa, uma atividade para melhorar o merecimento é você se pagar. Então, a recompensa aumenta a crença de merecimento. Então, quando eu me recompenso de alguma forma, eu me sinto mais merecedor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que mais tem é cliente que vem aqui, trabalha, e depois eu mereço, gasto dinheiro. Ah, mas eu mereço comprar essa roupa, gasto dinheiro. Tem que tomar cuidado com isso, mas a recompensa aumenta a crença de merecimento. Recompensa não necessariamente é gastar dinheiro ou fazer coisas que vão prejudicar. Pode ser vários tipos de recompensas aqui, né? Você é do tamanho que você quiser. Então, isso aqui é bem interessante de pensar, mas é muito racional isso, né? Tem que entender isso com o coração, porque senão não vai adiantar nada. Às vezes você fala, eu sou do tamanho que eu quiser, então não é assim. Percebe? Aí aqui vem aquela questão que eu falei do que ele falou, o favor de Deus. Quem merece, merece. Quem não merece, acessa o favor de Deus. O favor de Deus vem através da sorte, do bônus, da graça, enfim, de várias outras coisas. Olha que interessante isso daqui. O que seria esse favor de Deus, né? Inclusive ele falou lá, né? Não interessa que se você acha que não merece, entre em movimento. Então o favor de Deus, que ele chama, nunca vai encontrar a pessoa dormindo. Ele sempre vai encontrar a pessoa em movimento. Então, de certa forma, esse favor de Deus é a pessoa construindo o próprio merecimento. Porque se eu estou em movimento, se eu estou agindo de acordo com essa lei, se eu estou fazendo alguma coisa, né, na vida, sendo ativo, enfim, me movimentando, eu vou encontrar esse favor de Deus, certo? Então, se mantenha em movimento, você vai encontrar o favor de Deus. Isso é interessante pensar, né? Porque às vezes a pessoa está assim com aquela coisa muito realmente pensando, eu não mereço isso, não mereço aquilo. Então, se eu estou com isso, pensando nisso, eu vou me colocar em movimento. Me colocando em movimento, eu acesso isso que ele chamou de favor de Deus, que eu compreendo que é de certa forma um merecimento, mas eu não estou falando isso. Eu simplesmente estou agindo e colocando as coisas em prática, certo? Então, nossa, esse aqui para mim eu acho que é o mais importante. Se coloque em movimento para as coisas começarem a acontecer. Eu falei isso aqui já, né? A sorte não faz nada sozinho, sorte não acorda a pessoa. Então a sorte só encontra a pessoa no meio do caminho, a sorte não encontra a pessoa dormindo. Se você está em último, você está na frente de um monte de gente que não está fazendo nada, que já desistiu. Isso aqui também é muitíssimo importante, né? Que às vezes a pessoa participa de um jogo lá, de alguma coisa, perdi, né? Fiquei em último. Você já está na frente de um monte de gente que não desistiu. Pessoa, não passei no concurso, né? Fiquei mal posicionado. Um monte de gente já desistiu de fazer concurso. Continua estudando. Então é mais ou menos isso. O último, ele será glorificado, né? Essa é a frase que eu acho que foi usada, mais ou menos assim. O último, ele chegou. O último numa maratona chegou até o final. Um monte de gente ficou no meio do caminho. Certo? Eu mereço aquilo que eu plantei. Eu mereço tudo aquilo que eu for consistente e constante. Tá? Então, interessante pensar nisso, que às vezes a gente fica com essa conversa mental de eu não mereço, eu não mereço isso, não mereço aquilo, ao invés de pensar que é só eu ser constante em alguma coisa, é só eu fazer alguma coisa, plantar alguma coisa hoje que é natural, o merecimento ele é natural, ele vai vir naturalmente. Tá? O agora é único, então isso aqui é muito interessante, né? Pensar assim que eu estou fazendo esse vídeo para você. Quando eu for fazer outro vídeo, ou se eu fizer o mesmo vídeo com o mesmo conteúdo para você, eu já serei outra pessoa. Então você também será outra pessoa, você não vai compreender as mesmas coisas e eu serei outra pessoa, porque eu estarei falando coisas com palavras diferentes, eu terei outro tipo de compreensão. Então o agora é único, aprenda a valorizar o agora, isso nunca mais vai acontecer da mesma forma na sua vida, tá? E eu já estou prosperando, o dinheiro é consequência da energia. Então colocar energia e o dinheiro é só uma consequência disso, eu já cansei de falar esse negócio, né, que dinheiro é consequência. Então trabalhar esse mundo mental
esse mundo sensível, esse mundo interno, vai fazer a gente prosperar cada vez mais e mais. Esses foram os insights que eu extraí. Eu vou deixar aqui embaixo, se você tiver no meu site, tem o PDF para você baixar com esses tópicos ali anotados, tá? Você pode baixar isso daí e bora prosperar. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve. E olha só, compartilha esse negócio, tá? Espalha isso para outras pessoas. O conhecimento não pode ficar parado. Bem que não se compartilha, se perde. Manda isso para outras pessoas. E tamo junto. Bora prosperar. Um abraço.